Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias. Olha isso daqui, meus queridos. Eles brincam com a sorte, hein? Depois de ser incluída na Lei Magnitsky, mulher de Alexandre de Moraes abre novo CNPJ. Como assim, Fábio? Pois é, meus queridos. Eu sempre digo que o Brasil é o Brasil das coincidências. Coincidentemente, há um novo registro, tá? De um novo CNPJ da família Moraes. Só que o novo registro não livra o escritório Barsi de Moraes dos bloqueios dos Estados Unidos da América, visto que a legislação prevê penalidades automáticas a entidades ligadas a sancionados. Vai ter, não sei se eu posso dar a ideia, vai ter que abrir o CNPJ em nome do vizinho. Vai ter que abrir o CNPJ em nome do funcionário. Tá? Mas vamos lá, a reportagem da revista Oeste para você. Depois de ser alcançada pelas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky, Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, abriu um novo CNPJ para o seu escritório de advocacia. Segundo dados públicos de consulta empresarial, o registro foi feito em 22 de setembro de 25. Agora, semana passada, o escritório está localizado na Asa Sul, em Brasília, com capital social declarado de R$100 mil. A natureza jurídica escolhida foi a de Sociedade Unipessoal de Advocacia e Serviços Advocatícios. Embora seu nome não conste diretamente na lista do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Barsi de Moraes Advogados também é atingido pelas restrições, já que Viviane detém mais de 50% da sociedade. Isso ocorre por causa da chamada regra dos 50%, que considera automaticamente bloqueada qualquer entidade cuja propriedade seja direta ou indiretamente de 50% ou mais por pessoas já sancionadas. Nesse caso, todos os bens e interesses da empresa ficam congelados, mesmo que ela não apareça nominalmente na lista. Desta forma, a abertura de um novo CNPJ também não afasta os efeitos das sanções sobre o escritório. O Tesouro dos Estados Unidos anunciou no mesmo dia, na segunda-feira, dia 22, a inclusão de Viviane Barsi de Moraes nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky, que já atingem o ministro desde o dia 30 de julho. O anúncio ocorreu 11 dias depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Viviane Barsi, além de Barsi de Moraes Advogados, também foi sancionado o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, onde Viviane possui 25% de participação. Os demais 75% pertencem aos 3 filhos do ministro Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão em análise dos Estados Unidos para possíveis novas sanções. E já eu vou falar mais sobre os filhos de Alexandre de Moraes, tá bem? Eu achei aqui o Eduardo Taliaferro comentando sobre o novo escritório ou novo CNPJ da Viviane Barsi de Moraes. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Novidades para vocês. Eles não querem parar, eles não querem perder a mamata. Viviane Barsi, esposa de Moraes, continua agindo. Bom, o que Viviane Barsi fez? Óbvio, com a orientação de Alexandre de Moraes, abrir uma nova empresa, um novo escritório de advocacia, um novo CNPJ, que foi inclusive incluído no dia 22 de setembro deste ano, ou seja, há poucos dias. É uma nova tentativa de burlar o sistema financeiro, de burlar as sanções que a eles foram aplicadas, para eles continuarem movimentando fortunas, continuar com cartão de crédito, continuar com conta bancária e se divertindo. Mas o povo e eu não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos continuar monitorando, nós vamos atrás. Hoje são 50 milhões de brasileiros fiscalizando você, Alexandre de Moraes. Não é um gabinete de fake news, não é o seu povinho que está em volta de você, não é você fiscalizando uma direita. Hoje é o Brasil fiscalizando você, é o Brasil atrás de você, e você vai aprender o que é justiça de verdade, você vai aprender o que é democracia. Nós não vamos aceitar. E isso aqui já está sendo informado para os Estados Unidos, para que seja feita mais uma sanção em cima dessa nova conta, dessa nova empresa e de tudo que você tentar movimentar financeiramente. Nós não vamos desistir. Você vai pagar por todos os erros que você cometeu e continua cometendo. Você e todos aqueles que participaram e continuam participando e que vierem a participar com você. Todos que estão em volta de você vão sofrer pelo seu ego, pela sua perseguição, pela sua obsessão. Não tem fim. Nós não vamos desistir. Pessoal, compartilhe para todo mundo, espalhe para tudo que é rede, para que essa informação importante chegue aos ouvidos de todo mundo. Um abraço. Muito bem, esse Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. O menino tá nervoso com o Xandão, hein? Mas quem não está, não é, meus queridos? Então presta atenção. Eles abriram um novo CNPJ. Um novo CNPJ no dia em que a Viviane Barsi levou um chega pra lá do Donald Trump. No mesmo dia. E há uma outra notícia também, que chegou com tudo, tá? Você sabe, eu até falei aí na matéria. Aliás, comenta 7, para que eu possa saber que você está aqui e vai ouvir o Gordinho falar agora dos filhos de Alexandre de Moraes. Eu acabei de falar da esposa, que abriu um novo CNPJ, e agora eu quero falar dos filhos do Alexandre de Moraes. Presta atenção. O Instituto Lex, ele tem 25% pertence a Viviane Barsi, no papel, né? Lá nos documentos. E os outros 75% pertencem aos filhos do ministro Alexandre de Moraes. E eles também estão na lista para serem sancionados pelos Estados Unidos da América. Na tela, para você que está ligado aqui comigo, o jornalista Paulo Figueiredo usou suas redes sociais nesse sábado, dia 27, para comentar o escalonamento das sanções impostas pelo governo Donald Trump sobre o entorno do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF. O aliado direto do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos, afirmou que os filhos de Moraes, Alexandre Júnior, Giuliana e Gabriela, que constam como sócios do Instituto Lex, deverão ser alcançados pela Lei Magnitsky. Paulo Figueiredo, no entanto, sinalizou que há etapas na retaliação contra os detratores das liberdades no Brasil e seus pilares de sustentação. Uma coisa que talvez as pessoas desconheçam é que há mais do que base jurídica suficiente para a extensão da GloMag, a Magnitsky, aos filhos, os 3 filhos de Alexandre de Moraes. O Alexandre Júnior, a Giuliana e Gabriela. Os 3 sócios do Instituto Lex com 25% cada,
e também no Barsi Moraes Advogados foram mapeados, mas ainda não sancionados. Talvez porque os Estados Unidos tenham entendido que é bom haver etapas para escalonamento das retaliações. Então, meus queridos, tá aí. Nós estamos esperando também um novo conjunto de retaliações, tá? Que já foram anunciados, que alguns ministros da Suprema Corte poderão, tá, ser sancionados pela Lei Magnitsky. Um deles está deixando a presidência do STF. A partir de hoje, dia 29, né? Já é o último dia dele, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, tá? O Barroso vazou uma conversa de que ele poderia deixar o STF, tá? Assim que ele deixasse a presidência. O engraçado, o gozado, é que ele negou isso. Segundo ele, não, estou feliz com o meu trabalho. Só que, meus queridos, ele confessou que ele está pensando mesmo em deixar a Suprema Corte. E segundo ele, não, que isso, imagina, não tem nada a ver com a possível sanção dos Estados Unidos. Segundo ele, não tem nada a ver não, né? Mas vamos acompanhar o relato do ministro da Suprema Corte, o agora ex-presidente Luiz Roberto Barroso. Presta atenção. Olha, sair do Supremo é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Eu não tomei essa decisão ainda. Não Quando tomou. a minha mulher era viva, eu tinha esse projeto, tinha esse compromisso com ela. Ela já estava doente, mas a gente ainda tinha a pretensão de passear um pouco e ter uma vida um pouco mais leve. Essa motivação eu já não tenho mais. Então, eu verdadeiramente estou pensando no que fazer. Eu, às vezes, tenho a sensação de já ter cumprido o meu ciclo e, às vezes, tenho a sensação de que ainda podia fazer mais coisas. E estou pesando todos esses fatores. Eu estou te respondendo da forma mais franca possível. É uma possibilidade, mas não é uma certeza. Eu não decidi isso ainda no fundo do meu coração. Existe, nessa sua indecisão, vamos dizer assim, ou nessa sua... ainda não chegou a hora, existe um elemento Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos estão fazendo uma investida contra o Supremo Tribunal Federal? Você está confirmado que o seu visto foi suspenso? Não, nunca tive essa confirmação. Mas não há medo, o senhor não tem medo de ser atingido por essa lei? Eu tenho preocupação, mas isso não tem nada a ver com ficar ou sair. Porque eu não acho que se eu sair ou se eu ficar, eu vou estar mais protegido. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, eu tenho preocupações que considero legítimas, mas eu não deixo de fazer nada do que eu acho que eu devo fazer. O Supremo pode interferir na questão dos bancos, ordenar que os bancos mantenham... Muito bem, para você ligado aqui comigo, entendeu, meu amor? Eu acho que não vai mudar nada, porque o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Não tô querendo colocar palavras na boca do ministro, não, tá bem? Mas esse é o ministro que, por ele ser presidente da Suprema Corte, foi cogitado a Lei Magnitsky para cima dele, uma vez que ele foi conivente com os atos que o Alexandre de Moraes cometeu, que os Estados Unidos considerou que ele é um violador dos direitos humanos, tá? Viola as liberdades, censura oponentes políticos, e pode ser que a Lei Magnitsky alcance o ministro, que já as conversas de bastidores é que sim, ele estaria preocupado com a Lei Magnitsky. E que, será que se eu sair, o Laranjão me poupa? Será que eu saindo, o Laranjão desiste de colocar a Magnitsky para cima de mim? Eu devo só esclarecer para você que o ministro falou que quando a mulher dele era viva, ela estava doente, ele pensou em sair da Suprema Corte para ficar mais tranquilo,
né, para passear, para curtir um pouco mais a vida, para descansar. Já fiz muito pelo nosso Brasil. Mas, segundo ele, começou a pensar isso de novo. Para quem não sabe, o ministro é solteiro, tá namorando, né? Quem sabe o ministro não quer curtir a Disney, curtir a casa nos Estados Unidos. Ah, ele não pode. Ele tem uma casa de 22 milhões de reais nos Estados Unidos da América e não pode ir lá. Não pode. O ministro não pode ir até a sua maravilhosa mansão de 22 milhões de reais, né? Algo ali de 4 e pouco milhões de dólares, que agora o ministro não tem o direito de gozar, tá? Aí desse patrimônio. Por quê? Porque o ministro também, ele não sofreu a Lei Magnitsky, mas ele teve o visto americano cancelado, meus queridos. E Barroso, da próxima vez que você for chorar, manda áudio pra gente, tá bem? Manda áudio, ministro. Presta atenção no ministro chorando, porque segundo ele, o Brasil é um estado que recebe todo mundo. Mas os Estados Unidos não, viu, Barroso? Na tela. Aqui é um país... Ih, chorou. Vai lá. Tadinho dele, né? Sabe o que é, meus queridos? Olha pra mim. Vale a pena, tá? Eu não vou nem colocar segundo os brasileiros, eu nem vou colocar segundo eu, você não, segundo os Estados Unidos, tá bom, ministro? Vale a pena ter passado pano para Alexandre de Moraes. Valeu a pena ter sido conivente nas decisões de Alexandre de Moraes. O ministro já começou a sentir. O próprio Paulo Figueiredo diz que é importante as coisas irem acontecendo às doses, o fumo ir entrando devagarzinho. Segundo o Paulo Figueiredo, é importante. E o ministro já não tem o direito de visitar a sua mansão nos Estados Unidos da América. Mas, já pensou perder por completamente o imóvel? Porque o que é a lei global Magnitsky? Ela é morte financeira. Bens, patrimônios, capital, no país, né? Em território norte-americano, vai ficar melhor assim. Bens e capitais em território norte-americano. A Magnitsky dá uma lambida, sabe? Bem assim, ó. Já era. E aí, adeus viola. E é por isso, minha gente, que o ministro está dando declarações, dizendo que, eu acho que já fiz muito pelo meu Brasil, eu penso em deixar a Suprema Corte. Meus queridos. Então, tá bom, né? Na tela do Abordo Notícias, a gente vai continuar falando agora dos ministros da Suprema Corte. Vamos continuar falando aqui também sobre a anistia, a guerra, pra gente ter essa anistia, tudo que tá rolando nos bastidores. Olha só, o Senado enviou um parecer que admite a possibilidade de impeachment no STF. Informações foram enviadas ao Supremo para instruir duas ações que tratam da interpretação constitucional da lei de 1950. É só o que faltava eles quererem dizer que o Senado não pode fazer impeachment, né? O Senado encaminhou nessa semana ao Supremo Tribunal Federal, STF, um parecer em que considera constitucional a lei do impeachment de ministros da Corte. O texto defende que a legislação de 1950 cumpre determinação da Constituição ao prever os crimes de responsabilidade
e estabelecer o rito processual, segundo a agência Senado. A Casa, por meio da Advocacia do Senado Federal, ainda ressalta que a possibilidade de afastamento provisório e de redução temporária do salário não representa afronta às garantias da magistratura, pois tem caráter transitório. O relatório também destaca que a permissão para qualquer cidadão apresentar denúncia fortalece o princípio republicano e reforça o controle social sobre as autoridades. O processo de impeachment não se destina a rever ou punir decisões judiciais, mas sim condutas graves e de desvio de função ou abuso, caracterizadas na lei como crime de responsabilidade. É o que relata o documento. Em sua parte final, nesse sentido, o controle político não sobrepuja a independência judicial. Ao contrário, a responsabilidade política é compatível com as garantias da magistratura. Outro ponto levado no parecer é que a existência de maioria simples para a aceitação da denúncia inicial está em consonância com a Carta Magna, reservando-se o quórum de 2/3 apenas para o julgamento. É importante pontuar que não cabe fazer analogia com o quórum de 2/3 para a Câmara dos Deputados autorizar a instalação de processo de impeachment contra o presidente da República, ressalta em um trecho. São duas situações diferentes. Em razão dos diferentes cargos ocupados, diferentes formas de ingresso e regime jurídico aplicável. E a própria Constituição estabelece ritos diferentes, assim como faz para governadores e outras autoridades, em manifestação também clara e inequívoca da necessidade de distinção. Ô, gente, você sabe que eles estão para tentar dar uma freada no Senado, lá no Congresso, lá no STF, limitando os poderes do Senado na questão do impeachment de ministro, né? Ou de ministros. E agora o Senado enviou um relatório para o STF dizendo: sim, nós temos o direito. Isso a gente já ouviu quantas vezes, quantos pedidos de impeachment foram protocolados a Alexandre de Moraes. Eu estou aqui entre 30 e 31, tá bem? Entre 30 e 31. O problema não é se é o Senado um lugar para impeachment ministro da Suprema Corte. Você sabe qual é o grande problema do Brasil? É não ter cabra macho para isso. Esse é o grande problema do Brasil. O problema do Brasil é aparecer um presidente macho pra caramba, cabra macho, cabra da peste, do saco roxo. Ou uma presidente, mulher brava, guerreira, de coragem, para pautar um impeachment de ministro da Suprema Corte. Porque, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui pra você. Bastaria um para o exemplo. Um para exemplo. Apenas um. Mas, como eu estava dizendo, o problema não é o Senado enviar um parecer para o STF e dizer: sim, somos nós os responsáveis para impeachment ministro do STF. Esse não é o problema. O problema é ter cabra macho para assim o fazer. Não é? Esse é o grande problema. Falando um pouco sobre a anistia, a gente vai entrar com firme nesse assunto, na verdade, não um pouco, mas a gente vai entrar firme aqui. Chegou até aqui, comenta 25. Deixe seu comentário, 25, e comenta Pix para o Gordinho. Pix para ajudar o canal, gente. 25 não é o número que você vai me mandar, não. Não. 25 é o código para que eu possa saber que você chegou aqui, até nesse momento, onde eu tô com a foto do Barroso aí aparecendo para você. Tá bem? Ao comentar
25. Eu também peço, comente assim, Pix para o Gordinho. Quem sabe Deus toca esse coraçãozinho e você resolve ajudar. Onde está o Pix, Gordinho? Tá aqui, meu amor, para você fortalecer o programa do seu amigo, beleza? Presta atenção. Barroso diz que discutiu penas do 8 de janeiro com Hugo Mota e Alcolumbre. A conversa se deu em van a caminho do velório do Papa Francisco em Roma. O ministro concordou em fundir punições para reduzir penas. O presidente do STF, ministro Barroso, diz que conversou com o presidente Hugo Mota e também com o Alcolumbre sobre a redução de penas dos envolvidos do 8 de janeiro. Segundo o magistrado, a discussão aconteceu em Roma, a convite do presidente, enquanto eles estavam numa viagem, a Roma, a convite do presidente Lula, ou o despresidente, para o funeral do Papa Francisco. A declaração foi dada em entrevista à Globo News nesse domingo, dia 28 de setembro. Segundo ele, viajamos juntos em uma van por 40 minutos e conversamos sobre essa possibilidade, a de redução de penas, relacionada ao 8 de janeiro. Naquele momento, ainda não havia tido julgamento do ex-presidente da República, o que disse Barroso. Nas penas do 8 de janeiro, considerei desejável aplicar uma consunção, isso é, fundir o crime de golpe de Estado com o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de uma única punição. A conjunção me pareceu aceitável. A avaliação do ministro vale somente para os casos dos manifestantes que invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Esse foi o meu voto. Apliquei penas menores nos casos do 8 de janeiro, disse ele a Mota e ao Alcolumbre, que concordava, que me parecia ser o melhor caminho. Quanto à anistia generalizada, o ministro disse se tratar de uma competência do Congresso, mas essa anistia, da forma como tem sido proposta, é inaceitável, porque representa uma violação da separação dos poderes. Durante o julgamento do chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado em 2022, o ministro do STF, Luiz Fux, questionou os crimes mencionados por Barroso. Ele votou para que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito incorporasse o crime golpe de Estado. O voto atendeu pedidos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 7 réus do Núcleo 1 da denúncia de tentativa de golpe de Estado em 22. O Núcleo 1 da tentativa de golpe foi acusado pela PGR. É engraçado que a matéria insiste em repetir, Tentativa de golpe, daqui a pouco, o número 1 da tentativa de golpe, tentativa de golpe, tentativa de golpe. Isso daqui, gente, você sabe para que é, O Núcleo 1 foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de praticar 5 crimes: organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e também golpe de Estado, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Fux afirmou que há que se adotar extrema cautela na análise do caso concreto para demarcar a linha divisória entre atos preparatórios e executórios, de maneira a não equiparar uns aos outros como merecedores de sanção. O que a matéria finaliza aqui, gente, é o que acontece. É que o Luiz Roberto Barroso, ele queria uma diminuição de penas, uma fusão do tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E ele, a gente até divulgou aqui que ele deu um parecer aí para que houvesse esse PL da dosimetria. Mas, meus queridos, nós precisamos entender uma coisa. A gente não quer, o povo brasileiro, principalmente os presos, os parentes, nós não queremos
Eles não querem, né? Os parentes e os envolvidos, eles não querem. E nós, quanto cidadãos, os políticos não votaram a urgência de um PL da dosimetria. Foi votado o PL da anistia. O Barroso deixou bem claro, é competência do Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, Barroso, é feito por homens e mulheres frouxos, que não têm a capacidade de assumir aquilo que é melhor para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E a oposição, esse canal, outras pessoas também, de bem, da direita, nós queremos a anistia. E olha quem está pedindo a anistia aqui, ó. O nosso querido Alexandre Ramagem, deputado federal. Está na tela, vamos lá. A anistia de 79 foi para sequestradores, quem roubou, quem fez atentado, praticou homicídio. Essa anistia agora não é para absolvição de crimes, é para se sanear esses abusos de poder, de autoridade feitos pelo STF, que inventaram crimes contra todas essas pessoas. E a gente aprovou uma urgência de anistia, a gente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Colocaram um Paulinho da Força, que com toda certeza é um arauto, um porta-voz da vontade do STF, que já veio querendo alterar, o texto ainda não apareceu, de uma dosimetria de pena, que não é apenas insuficiente, é inconcebível. Nós não podemos aceitar algo dessa forma. E ainda veio ao lado do Aécio Neves e do Michel Temer, dois que já foram presidentes da Câmara, um quase foi presidente, chegou ao segundo turno, e o outro presidente da República, os três com Paulinho da Força, se mostrando completamente subservientes à vontade do STF naquela ocasião, dizendo que o STF entende como inconstitucional a anistia. Ou seja, declarando já o que o STF quer dizer e não disse ainda porque não pode. Porque pela própria Constituição não é inconstitucional a anistia. Está expresso na Constituição que os crimes que não são suscetíveis à anistia estão no inciso 43 do artigo 5º da Constituição. São crimes de terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos. Grupo armado, como eles dizem, que não teve arma, só teve Bíblia, a bandeira do Brasil e algodão doce, mas grupo armado contra o Estado Democrático de Direito não é insuscetível para a anistia. Esse inciso sobre grupo armado tinha no texto que seria insuscetível de anistia. Houve uma emenda que retirou esse texto, ou seja, a vontade do Constituinte que qualquer crime político seja suscetível de anistia. E qual é a informação também mais valiosa? Que teve voto do atual presidente Lula enquanto era deputado federal. Então, o Constituinte, que fez a nossa Constituição, quis deixar que qualquer crime político é possível de anistia. Então, nós temos que aprovar na Câmara, o Senado ainda não dialogou, aprovamos na Câmara e vamos lá bater no Senado. Tá aí, meus queridos, é crime hediondo, assassinato, essas coisas. Os constituintes deixaram livre o crime político e adivinha quem estava lá votando por anistia, quem estava lá aprovando a Constituinte? Luiz Inácio Lula da Silva. PL da dosimetria, vocês estão loucos? É anistia, ampla, geral e restrita. Oposição, pra cima. Bolsonaro, políticos desse Brasil, pra cima. Não devemos aceitar nada além. Olha esse daqui, ó. Presta atenção. Ciro Nogueira sinaliza que pode discutir dosimetria no lugar de anistia. Presidente nacional do PP recebeu Paulinho da Força e diz que defende a anistia ampla e geral, mas incentiva o relator
do projeto a procurar uma saída que encerre esse debate. Isso daqui é uma raposa, gente. Esse cara, ele chegou a postar essa semana, quando o Tarcísio negou que seria candidato, ele chegou a postar essa semana que a direita precisa se unir. Levou uma lapada do Paulo Figueiredo. Esse cara, ele fica agora querendo deixar o Bolsonaro inelegível. Ele ficou bufufa da vida, porque o Tarcísio não assumiu candidatura, negou que tenha tido o aval de Bolsonaro. Por quê? Porque ele quer ser o vice-presidente. Ele quer ser o vice. O Centrão, juntamente com esse Ciro Nogueira, estão numa pressão em torno de Bolsonaro. Numa pressão, tá? Esses caras querem porque querem saber quem é o candidato. Querem porque querem que o Bolsonaro apresente o candidato. Em cima desse assunto, trazer a Ana Paula Henkel, lá do Oeste Sem Filtro, direto dos Estados Unidos, para você saber um pouquinho mais dos bastidores. Na tela. Paula, não passa porque a pedra no caminho dessa gente tem nome, um nome, Jair Messias Bolsonaro. E diante de tudo que eles vêm fazendo contra o presidente Bolsonaro, mesmo assim ele continua com um capital político excepcional, carregando multidões, mesmo agora sem a presença dele, porque antes dessa perseguição, da prisão domiciliar, de tudo isso que nós estamos falando aqui na última meia hora, e que quando o presidente Bolsonaro estava viajando o país, a saúde também estava permitindo isso, os vídeos eram estarrecedores para o outro lado. Então eles não querem anistia, porque eles precisam, o Paulinho da Força precisa sufocar a força de Jair Bolsonaro. A cartilha, Paula, é impressionante como ela é a mesma daqui dos Estados Unidos. É absolutamente copiar e colar, no sentido da perseguição, da caça às bruxas, como o próprio Donald Trump disse na carta enviada ao Brasil em 9 de julho, e também desse ganho político, desse capital político que não cessa, não para. Hoje fica, nas redes sociais, fica todo mundo discutindo quem vai ser o presidente, o candidato, se vai ser A, B, C, D, e, no entanto, o candidato precisa ser definido por um nome só. E eles sabem disso, que apenas o presidente Bolsonaro, ele vai colocar a mão dele no candidato que ele achar para 2026, se ele não for, se não acontecer um milagre, ele voltar a ser elegível. Agora, o que essa gente está minando, o que eles querem nesse projeto da anistia, porque eles estão num beco sem saída. Eles podem até pensar em dar anistia para os presos, para os velhinhos, para as pessoas de Bíblia na mão, mas aí Bolsonaro não. Só que aí, se eles fizerem isso, a narrativa toda do tal golpe cai por terra, porque se estão anistiando os soldados do tal golpe, não vão anistiar o comandante, ou o presidente Bolsonaro está envolvido no 8 de janeiro ou não. E, na verdade, a luta justa seria pela anulação de tudo isso, que, como Augusto sempre traz muito bem aqui, uma hora isso vai acontecer, porque é o justo, é o correto a ser feito. Portanto, tentaram agora desenterrar Aécio Neves, ninguém está entendendo por quê, vão querer emplacar Aécio Neves como um possível candidato presidencial em 2026, aí a piada seria maior até do que as cenas do ministro Gilmar Mendes ali engasgado com emoção. Portanto, Paula, eles estão num beco sem saída de qualquer maneira. Se eles acham que eles estão comandando o jogo, eles estão num beco sem saída, porque o capital político e a força política de Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em prisão na Papuda, solto, não vai absolutamente a lugar. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui no nosso programa, curtindo o Abordo Notícias onde você estiver, bem-vindos aqui ao nosso canal. Meus queridos, tá aí então, né? Na verdade, gente, a gente vem falando sobre isso há vários dias, né? Esse cara uma hora diz que tem que ter Bolsonaro, que ele defende o Bolsonaro, que é isso, é aquilo, defende os próprios ideais, né? Assim como todas as raposas desse sistema maluco chamado Centrão. Eduardo Bolsonaro disse que não tem acordo com o STF. Presta atenção na tela, na mesma linha aqui do raciocínio da nossa querida Ana Paula Henkel. A investigação sobre o inquérito aqui, que botou a tornozeleira dele, etc., acabou. Não existe mais. Se ele não existe mais, por que raios Jair Bolsonaro ainda está com tornozeleira em prisão domiciliar e sem redes sociais? Entende como é que seria muito melhor você ser um traficante, assassino, estuprador, sequestrador ou qualquer tipo de criminoso, do colarinho branco, que você já estaria solto?
É por isso que não tem como acreditar nessas pessoas. Não tem como você acreditar na boa-fé. Não, eu vou dar um voto de confiança ao STF. Não tem como. Vamos fazer um acordo. O único acordo que eu aceito é o cumprimento da lei. Se isso for feito, tem que soltar todo esse pessoal, tem que anular todo o processo e tem que botar Alexandre de Moraes na cadeia por abuso de autoridade, fora alguns outros crimes que cúmplices cometeram, cumprindo ordens ilegais. Como nós somos democratas, a gente tolera fazer uma anistia. Tolera por quê? Porque a anistia irá beneficiar o Alexandre de Moraes. As pessoas inocentes já teriam que estar em casa. E por mais que eventuais crimes que tivessem cometidos, no máximo seria crime de dano, que não leva ninguém para a cadeia. Deve dar ali 1, 2 anos de detenção. Menos de 8 anos, a pessoa começa no semiaberto, se ela for réu primário. Menos de 4, se ela for réu primário, ocorrerá uma substituição da pena. Menos de 2 é no máximo cesta básica. O Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal é um passeio no parque, salvo se você for Bolsonaro ou ser identificado como apoiador do Bolsonaro. Muito bem, show de bola, meus queridos. Tá, então, a opinião do Eduardo, sem acordo. O acordo é anistia geral, ampla e restrita. Não é isso que o Barroso falou, não. De fazer junção de pena, redução. Não faz sentido. O deputado Nicolas, ele disse que, com a aplicação das sanções da Lei Magnitsky na esposa do Alexandre de Moraes, acabaram as chances de qualquer tipo de acordo. Por quê? Porque o Alexandre ficou chateado. Na tela, presta atenção. É de que com a aplicação da Magnitsky na empresa, no escritório de advocacia do Moraes e da esposa dele, isso também modificou também bastante o cenário, né? O que eu escutei é que o clima ali, basicamente, de qualquer tipo de acordo teria sido jogado para baixo, porque afinal de contas não tinha assim um clima mais de conversa, pelo fato do Alexandre de Moraes estar bastante irritado com essa situação. Qual que é a nossa posição? Primeiro, as pessoas, digamos assim, comuns, né, do dia 8, que estavam ali e que sim, cometeram alguns deles, né, crimes de dano ao patrimônio público, e as outras demais pessoas, que inclusive várias, de forma inocente, estão presas. Para todas essas pessoas, eu não defendo menos do que, obviamente, anistia, ou seja, com que elas fiquem livres. Não é somente ficar pagando uma prisão domiciliar, que fiquem livres. A situação dos outros demais atores, que aí já entram numa questão política, e muito mais do que política, uma questão pessoal. Nós sabemos que há uma dificuldade energúmena do ministro Alexandre de Moraes aceitar qualquer tipo de acordo ou de anistia para poder anistiar Bolsonaro e os demais. Agora, qual é a sua posição, Nicolas? A minha posição é que inclua todos, até mesmo porque este é o caminho de pacificação, e é um caminho muito barato para poder anistiar todo mundo, inclusive até o próprio ministro Alexandre de Moraes, que cometeu violações de direitos humanos. Ele está sendo aplicado com uma sanção pelo o país mais democrático e o país mais sólido, né, que nós temos hoje, como um violador de direitos humanos. Então isso não é qualquer coisa. Então precisa de colocar o pingos nos is. Essa anistia, não vou falar nem ampla, geral e restrita, porque a anistia já é isso. Uma anistia é o caminho da pacificação do nosso país. Mas a gente sabe que tem entraves. Então, o primeiro passo é o passo na Câmara, e aí a gente não sabe como vai vir o texto. Se o texto vier a todo mundo, ok, seremos a favor da anistia, claro. Se ela vier, né, tirando diversas pessoas, é claro que nós colocaremos ali destaques para ser votado. E este é o ponto importante que eu peço para que você aí, que está vendo essa entrevista, cobre do seu deputado, para que ele vote favorável aos destaques, que obviamente coloque todos nesta anistia. E aí depois dessa batalha... Muito bem, então, meus queridos, tá aí então, né? Tem a questão dos destaques, né? Tem essa questão aí dos destaques, às vezes a gente vê o negócio meio caminhando assim, parece que tá meio perdido a situação, mas tem isso também, né? As questões dos destaques. Presta atenção que eles podem inserir os destaques, podem inserir ali um parágrafo, né? Que resolve anistiar Bolsonaro e todo mundo ali, e fazendo aí do PL da dosimetria algo muito melhor aí para todo mundo com esses destaques, beleza? Presta atenção aqui, minha gente. Esse é o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF. Ele defende a anistia para presos do 8 de janeiro. Até o ministro aposentado
ele, Marco Aurélio Melo, está defendendo que haja uma anistia aos presos do 8 de janeiro. Você chegou até aqui, comenta 45. Tá gostando do programa de hoje? Fala, tô gostando, Fábio. Tá curtindo o programa nessa segunda-feira maravilhosa, começo de dia? Ajude o nosso canal com o Pix, qualquer valor na tela. Tá aqui embaixo do microfone aqui. Olha aí. Felipe Neto, volta dos Estados Unidos, criticou Trump e deixou o ex. Ah, não acredito! É menos um no X. O que é o X, Fábio? Você sabe, né? O antigo Twitter. É a rede de Alexandre de Moraes. Só que o cara acaba de chegar dos Estados Unidos. Presta atenção aqui, ó. Ele usou o seu perfil nesse sábado para publicar um longo texto para falar da sua viagem aos Estados Unidos. Segundo ele, rebater a extrema-direita, justificar as suas críticas a Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e afirmar que ele está inserido em uma sociedade capitalista. Vamos aqui ao texto, né? Eu vivo num país capitalista, estou inserido numa sociedade econômica capitalista e posso viajar para onde quiser, pois não tenho qualquer condenação criminal e não uso tornozeleira. Extremistas, entendam, Trump e Bolsonaro não são o capitalismo. Eles representam a sua pior face. É o que disse Felipe Neto. O texto é acompanhado de uma imagem com uma frase: lutar contra o fascismo não é crime. Críticos do influenciador usaram a ida dele aos Estados Unidos para relembrar mensagens que ele se posicionou contra Trump. Em um caso, ele havia chamado o presidente dos Estados Unidos como monstro criminoso. Nos posts, os usuários pediam que o governo norte-americano deportasse ou derrubasse o visto do Felipe Neto. Fiquei sabendo que alguns famosos traidores da pátria brasileira tentaram fazer uma campanha para que eu fosse deportado. Fracassaram, como sempre, disse o influenciador. Ele também voltou a criticar Trump, chamou o presidente dos Estados Unidos de exemplo da maldade humana e da perversão do caráter. Ai, minha gente. Olha só, então, ele, Felipe Neto, ele se pronunciou após a viagem aos Estados Unidos. Tá revoltadinho, minha gente. Tá revoltadinho, porque de fato é fácil ficar criticando o Trump ou criticando os Estados Unidos e passeando em shopping caríssimo. Ficar pagando de playboy nos Estados Unidos. E pode ter certeza, eu fiz até uma live falando, tem vídeo aí no canal, Felipe Neto pode também perder o visto americano. Ele, a Anitta, entre outros artistas aí, podem ter o facão dos Estados Unidos. Pessoal, deixa eu agradecer o Pix aqui da Maria Margarida, mandou 15. Obrigado, Margarida. Francisco Célio Costa mandou 5,22. Claudevan mandou 3. Obrigado. Deixa eu ver quem mais. São esses, né? Se você também quer ajudar o nosso programa, faça o favor, colabore, contribua com o nosso programa. Sabe quem perdeu o visto essa semana? Foi a presidente do PSOL, né? Ela recorreu e aí perdeu mesmo o visto americano. Segundo ela, foi por questões, por perseguição política. Gente, deixa eu lembrar vocês que visto americano, os Estados Unidos não tem obrigação de dar visto para ninguém. É uma cortesia. A gente deixa você vir aqui no nosso país. E quem perdeu também foi o Petro, o presidente da Colômbia. Os Estados Unidos
cancelaram o visto de Petro por incitar militares à insubordinação. E o Trump passou o facão. O colombiano também criticou o presidente Donald Trump e defendeu a formação de um exército internacional. O Departamento do Estado dos Estados Unidos decidiu revogar o visto do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira passada, dia 26, em resposta a um discurso inflamado do ex-guerrilheiro durante uma manifestação em Nova York. Em postagem nas redes sociais, o Departamento dos Estados Unidos classificou as declarações de Petro como ações imprudentes e incendiárias. O líder colombiano havia pedido que soldados norte-americanos desobedecessem às ordens superiores, principalmente as do presidente Donald Trump, durante um protesto contra os contra o Estado de Israel. Ele usou um megafone para discursar à multidão. Tá maluco, é? Os Estados Unidos deveria prender um vagabundo desse, né? Ia pegar um vagabundo desse e prendê-lo. O cara vai lá, dentro dos Estados Unidos, pedir para que as Forças Armadas não obedeçam às ordens do Donald Trump. Olha que loucura. Olha que doideira. Tá maluco? Tinha que ser preso, deportado na hora. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, nos acompanhando onde você estiver. Comenta 52. Tá com o gordinho até aqui? Comenta 52. Flávio Bolsonaro sai em defesa do irmão Eduardo, alvo de críticas da direita. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, saiu em defesa do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que tem sido alvo de críticas pela postura considerada intransigente em relação ao projeto de anistia e declarações recentes sobre as eleições de 2026. Em uma publicação no X, Flávio afirmou que Eduardo tem papel fundamental no andamento da proposta que anistia envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Hoje o texto é chamado PL da dosimetria e deve ser limitado à redução de penas. Eduardo, no entanto, insiste em uma anistia ampla, geral e restrita, e está certo! Eu mostrei alguns vídeos, se você chegou até aqui, você viu os vídeos. E vou mostrar outro daqui a pouco do Eduardo. Se hoje estamos na iminência de aprovar uma anistia, Eduardo tem o fundamental papel nisso, avaliou o senador. A fala do Flávio ocorre depois que aliados do ex-presidente Bolsonaro aconselharam a pedir que tenham conversa dura com o deputado federal. Como foi mostrado pelo Metrópolis, partidos de oposição veem Eduardo incontrolável e temem que a postura possa impedir um acordo sobre a candidatura da direita para a presidência no próximo ano. Em entrevista ao portal Metrópolis, o Eduardo se colocou como pré-candidato à presidência do Brasil em 2026. O que muita gente do lado de lá está imaginando... Pera aí, Dudu, vou colocar você. Vamos ouvir o Eduardo Bolsonaro, gente, sobre esse assunto, para você ligado na programação do Aborda Notícias. Não se esqueça de deixar o like e, se possível, o Pix aí, para ajudar o Aborda Notícias na tela. Muita gente do lado de lá está imaginando é que vai conseguir passar uma redução de pena, uma dosimetria, seja lá qual o nome que seja dado a esse Frankenstein. Isso vai baixar a temperatura. Eu te garanto, não vai baixar a temperatura. Eu não estou fazendo acordo com ninguém, para deixar bem claro. Eu só quero uma coisa, justiça, cujo atalho principal é a anistia aos fatos, desde 2019. Sem isso, não haverá pacificação do Brasil. Se eles conseguirem aprovar qualquer coisa no Congresso, achando que isso daí vai reduzir a temperatura, sabe o que eles vão fazer na sequência?
vão começar a pegar todos os candidatos a senador. Igual o Flávio Dino fez semana passada, abrindo um inquérito, desarquivando a CPI da Covid, para que colocasse ali dentro Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, outros inquéritos, né, também colocando ali Bia Kicis, Gustavo Gayer. Falou do Banco do Brasil, não pode, crime contra o sistema financeiro nacional. Deputado federal que tem imunidade, né? Imagina você que não é deputado. E aí eles vão limpar a possibilidade de nós termos uma maioria no Senado, para se preservar e garantir no poder. E aí o que você vai fazer? Entenda o seguinte, todos nós estaremos na situação da Carla Zambelli, absolutamente todos nós estaremos. Deus deu a oportunidade pra gente, uma máquina do tempo, onde a gente conseguiu voltar no tempo e poder guerrear agora. Então todos nós temos que nos imaginar na situação que está hoje a Carla Zambelli naquele vídeo, onde ela teve todas as contas bloqueadas, todas as redes sociais derrubadas, dela, do marido, da família, do filho, do pai, da mãe, do periquito, de todo mundo, a ponto de você não ter 10 euros para comprar um shampoo. Eles vão fazer isso com a gente. Nós temos uma chance agora. Vai ser a custa de sacrifício. Mas estamos tendo a oportunidade de guerrear. Eu quero guerrear. Quem quiser se juntar, tamo junto. Muito bem, meus amores, está então o Eduardo Bolsonaro botando pra quebrar, meus queridos. PL da dosimetria não vai trazer pacificação para o país, não vai baixar a temperatura. Estamos tendo a oportunidade de guerrear e, segundo ele, eu quero guerrear, e ainda finaliza perguntando, quem vai se juntar a mim? Rapaz do céu. Esperamos, né, meu querido Eduardo, que as coisas melhorem. Essa semana é mais uma semana de discussões que nós estamos começando. Nós teremos também uma semana importantíssima de manifestação, tá? Acontece na próxima semana, tá bem? Essa agora do final de setembro. Nós estamos começando mais uma semana, né? Dia 29. Aí início do mês, na próxima semana, na terça-feira, dia 7, haverá uma manifestação em Brasília. Fábio, é caminhada, não é manifestação. Eles estão lá caminhando o quê? Se manifestando, né? Então, de uma certa forma, é manifestação. Tá bem? Então, haverá uma caminhada aí a favor da anistia que vai acontecer em Brasília no dia 7 de outubro. E nós estaremos transmitindo aqui nesse canal, mostrando, trazendo tudo, absolutamente tudo, que estiver acontecendo lá em Brasília nesse dia. Vai ser importante a sua participação, vai ser importante você ficar um pouco aqui com a gente. Beleza? Mendonça vota para manter prisão do careca do INSS. Antônio Carlos Camilo Antunes é acusado de envolvimento em esquema de desvio de verbas de aposentados e também pensionistas do INSS. E eu vou trazer agora para você, a respeito desse assunto, o doutor André Marcília, tá? Presta atenção no que ele está falando aí sobre o STF manter a prisão do careca do INSS, cara que responsável aí por um dos maiores escândalos que já aconteceu nesse Brasil. Engraçado que ninguém tá falando muito, né? Na tela. Primeiro, eu acho que deu sorte, né? Porque cair hoje na segunda turma é não cair na primeira. Cair na primeira turma é sempre um desastre não apenas para os réus que lá estão, como para todo o país. A primeira turma, vamos nos lembrar, foi a responsável, tem sido a responsável por todo esse processo do golpe. A gente espera que a segunda turma tenha uma visão um pouco mais democrática, né? A respeito do que deve ser importante para o país. A gente precisa fazer com que essas pessoas entendam que o STF está do lado das investigações, que o STF está do lado do que a CPMI está promovendo, está do lado de punir aqueles que, enfim, roubaram tantos e tantos milhões e milhões de aposentados, de deficientes, de pessoas totalmente fragilizadas. E é necessário que essas pessoas sejam punidas, mas, sobretudo, que essas pessoas, durante esse processo todo de investigação, possam ficar sob resguardo da justiça. Porque o grande ponto aqui, e esse é a grande intenção dessas prisões, ou o interesse público envolvido na manutenção dessas prisões, é que essas pessoas possam, eventualmente, sair do país, possam, eventualmente, sumir, e, portanto, ao sentirem que estão sendo expostas, ao sentirem que estarão nas mãos da justiça, ao sentirem que não tem para onde
recorrer, recorram. É disso que se trata. E é isso que nós não podemos permitir. Quer dizer, nós não podemos nós nunca permitimos, estamos sempre criticando, mas o STF tem permitido. E a intenção, me parece agora, dessa segunda turma, é de reverter isso. Tem sido nesse sentido, pelo menos os primeiros votos. Esperamos que a turma, de uma forma geral, não faça aqui uma premiação da impunidade, ou pelo menos dessa vez não faça, porque recorrentemente é isso que o STF tem feito. Muito bem, para você ligado aqui com a gente, o STF manteve, tá bem? A prisão preventiva do Careca do INSS, tá? A informação saiu nesse último domingo que o STF mantém a prisão preventiva do Careca do INSS. A segunda turma da corte já tem maioria para manter a prisão dos empresários que são acusados de participar do esquema de desvio do INSS. Então, parabéns, fui avisado ao Careca do INSS. Quem tá na relatoria é aqui, ó, André Mendonça, tá? E a segunda turma já explodiu contra o Careca do INSS, beleza? Deixa eu ver o que mais temos por aqui hoje, para você que está ligado na programação do Aborda Notícias. Lembrando, gente, que você pode ajudar esse canal, você pode dar uma força gigantesca aqui pro nosso programa através de um Pix de qualquer valor aí, você ajuda o meu programa. Chegou até aqui, você vai comentar 101. Comente 101. Bora lá, meus queridos, comentando 101 e ajudando também o Gordinho com o Pix de qualquer valor. Você ajuda demais aqui o Aborda Notícias. 11 952753898. Nasceu Gladys, a rainha, coração verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano, mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança. Muito bem, essa é a música da nossa querida Gladys, a maravilhosa, a nossa rainha aqui do chat. Cadê ela, né? Não apareceu hoje, né? Ô Gadeza, cadê você, minha flor? Rainha, guerreira do bem, ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui comigo, onde você estiver, vai comentando 101 para que eu possa saber que você chegou até esse momento aqui do vídeo. Manda aí um Pix também para você fortalecer o canal. Continue com a gente aqui no nosso vídeo, continue com a gente. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. E o Pix, quem pode ajudar o canal, hein? Quem pode ajudar o Aborda Notícias? Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aqui ao nosso programa, como eu disse, desde que vindo de coração. Então ajude o Aborda Notícias, fortaleça aqui o nosso canal com qualquer valor aí. Orgulho, seu valor, e no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Muito bem, minha querida Gladys, a nossa brasileira americanizada, sempre com a gente aqui nesse canal. Você que está em casa, você que está no carro, no trabalho, onde você estiver com a gente, ligado, conectado aqui no Aborda Notícias, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo pelo seu carinho, pela audiência, por essa moral que você tem dado aqui ao nosso programa. Beleza? Sejam bem-vindos aí. Conhece, tem opinião forte, ninguém se esquece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Colabore, se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso programa. Vai comentando agora o nome da sua cidade. Vou mandar um beijão pra sua cidade. Comenta o nome da cidade para que eu possa mandar um alôzão. Bora lá, gente, o nome da cidade. Alô, Nádia Carvalho, Júlia Maria, Fernando Castro, Lá Oliveira, Gilberto. Um abraço também pro Fernando Castro, mandou 5 aí. Mandou 5. Obrigado, querido, Deus abençoe. Tamo junto e misturados por aqui, meus amores. 11 95275
3898. Leda é de Sampa. O Lau tá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Alô, Lau! Obrigado, Lau! Alô, Gilberto. Flamenguista Gilberto, valeu. Fernandão, obrigado pela colaboração. Obrigado, Leda. Maria Aparecida Sestari de Rondônia, sempre com a gente aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado. Esse é o nosso Abordo Notícias, para você começar bem a semana, muito bem informado, ligado aqui comigo. Se inscreva, ative as notificações e não perca um só programa aqui do Abordo Notícias, sempre às 7, às 3, entre 3 e 5 a gente faz alguma coisa, e às 23 horas são os carros-chefes aqui da nossa programação. Se inscreva, ative as notificações e não perca nossos vídeos, nossas lives por nada. 7, 16, 23 horas.